Vamos entrar na passarela pra fazer aquele negócio bem bonito. Primeiro lugar, absoluta. TVN. Boa noite, Brasil! Começando mais um Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque agora, condomínio é papo popular, o programa mais irreverente do mundo condominial. Você que tá aí, pede o garçom uma cervejinha, fala pra patroa vir aqui, para de assistir novela, vem aprender um pouco sobre o mundo condominial, o mundo que você vive, que você constrói. Porque se você não mora em condomínio, te garanto que um dia você vai morar. Isso é muito importante. Então vamos lá, começando mais um Inteligência Condominial. Estamos aqui recebendo hoje o nosso querido, amado presidente do Conselho Federal de Contabilidade, meu amigo Daniel. Boa noite, Daniel, tudo bem? Fala, Tiagão, prazer imenso estar aqui. Hoje programa bom pra caramba, vamos falar de condomínio, vamos falar de coisa descontraída, vamos falar sobre finanças, vamos falar de problemas e vamos falar de coisas que mudam a vida das pessoas, que mudam a gestão dos condomínios e que fazem toda a diferença. Então você que está em casa aí, ó, deu um tempo na novela, vem pra cá pra TVN, que dá de 10-0 na Globo. Então um imenso prazer estar contigo aqui. Obrigado, Thiago, pelo convite, hein? Show de bola. Ele falou que vai falar de problema, mas também vamos falar de soluções, né? Porque estamos aqui hoje com a referência, ela que é gestora condominial, minha amiga Tainá. Boa noite, Tainá, tudo bem? Hoje ela chegou no horário, tá? Boa noite, pessoal! Bom, é isso aí. Desliga o seu interfone, coloca o seu celular no silencioso, porque o papo hoje vai ser muito bom, imperdível. Nosso colega Daniel, presidente do Conselho Federal de Contabilidade, vai estar falando aqui, afinal de contas, de números. Previsão orçamentária chegando. Imagino que você deve estar esquentando a sua cabeça aí do outro lado. Então, vem com a gente. Show de bola. E hoje, Giovanni, quem não sabe, o Giovanni, no momento que ele não é humorista, que é um pequeno momento da vida dele, ele é contador. Então, hoje ele vai bater continência aqui pro chefe dele no conselho. Boa noite, Giovanni, é isso mesmo? Boa noite. Tiago, na verdade eu não sou contador, sou cientista. Sou formado em ciências contábeis, então me respeita a minha profissão aí, que eu não vou viver de contar dinheiro dos outros. E como disse o Tiago, se você não morou no condomínio, um dia você vai morar, nem que seja no Campo da Esperança. O homem já começou bravo aqui, vamos que vamos, né? Quero mandar um abraço pra Thaís, pra Cláudia, que estão lá de Goiânia, o Carlos, que é síndico lá em Mato Grosso, mandar um abraço pro pessoal do Síndico Legal, quero mandar também um abraço pro pessoal do Cadê o Síndico, do programa de Salvador, todo sábado, acontece 1h da tarde, curte lá, muito legal, e vamos que vamos. Daniel também do Papo Condominial, vamos começar nosso programa sem promessa. Daniel, o condomínio, ele tem obrigação de ter uma contabilidade? Bom, vamos lá, Thiago. Vamos pegar em alguns aspectos que são aspectos legais e vamos dar uma olhada, na verdade vamos pensar um pouquinho aí como é que funciona isso sobre o interesse das pessoas. Em primeiro lugar, o Código Civil ele fala uma coisa muito clara, que o síndico, olha só o que eu estou dizendo, hein? O síndico tem obrigação de prestar contas pelo menos uma vez ao ano. Então, uma vez a cada ano, se o mandato é de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, que seja, enfim, tudo, pelo menos uma vez por ano ele precisa prestar contas. A questão é que eu acho que, além desse detalhe aí, né, formal, que a gente vai falar assim, poxa, mas o cara tem que prestar contas, né? A lei determina, a lei de condomínios também traz, que na realidade a grande importância é de demonstrar a transparência e a boa gestão. Então, poxa, eu moro num condomínio, eu sempre comparo o seguinte, um condomínio é igual a um mini Brasil. Então você, aqui cidadão brasileiro, você está preocupado assim, poxa, será que o dinheiro dos meus impostos está sendo bem aplicado? Será que o que eu pago todos os dias, né, eu pago IPVA, eu pago IPTU, pago imposto de renda, enfim, tudo, será que estão usando bem o meu dinheiro? Ou será que estão usando o meu dinheiro de uma forma irresponsável? E para onde está indo isso? E qual que é o resultado daquilo que estão cobrando de mim? E de tempos em tempos tem aumento de taxa de condomínio. Então eu quero saber o seguinte, para onde está indo o meu recurso? Está sendo bem aplicado? Então, mais do que o aspecto formal, mais do que o aspecto legal, mais do que a lei determina em relação à prestação de contas, é extremamente importante que a pessoa quer saber o seguinte, olha, para onde está indo o meu dinheiro? Se existe um síndico que ele recebe o dinheiro de todas as pessoas ali, e olha, gente, nós estamos falando uma coisa importante aqui, hein? O patrimônio que existe os condomínios hoje em dia é uma coisa gigantesca, né? Não estamos falando dos condomínios lá dos anos 80 aqui em Brasília, que você tinha basicamente ali garagem e um salãozinho de festa. Você tem cliente hoje que tem, eu tenho um cliente aqui que
o número de pessoas que vive lá e o valor que ele agrega quase que o PIB de um pequeno município. Então, assim, opa, peraí, eu quero saber para onde está indo meu dinheiro. Quero saber se esse cara está gastando isso de uma forma responsável, porque desvio a gente sabe que tem demais, né? A gente sabe que tem muito problema em termos de gestão, má eficiência, né, dos recursos e tudo. Então, mais importante do que a lei que sim obriga, respondendo a tua pergunta, Thiago, é que é o seguinte, eu quero saber para onde está indo meu dinheiro. Eu quero transparência daquilo que está sendo utilizado. A gente faz isso como cidadão no Brasil, a respeito do governo, a mesma coisa se faz em relação aos condomínios. Show de bola aí, o Daniel, nosso expert em contabilidade. Tainá, uma boa contabilidade ajuda na gestão condominial do dia a dia? Não só ajuda, como evita quase que todos os problemas futuros, digamos assim. Uma boa contabilidade é sinônimo de um condomínio justo. Né? E um condomínio, a gente entende que o condomínio ele não está ali para enriquecer. Ele precisa ser tratado como uma empresa de maneira profissional e também ter todos os procedimentos aí sendo aplicados como funciona numa empresa. Porém, o condomínio, a taxa condominial é o rateio das despesas. Isso significa que uma previsão orçamentária bem feita vai ser o justo que você, morador, que você, proprietário, vai estar pagando. A gente não está falando aqui que tenha que fechar a conta certinha, né? Que a previsão tem que ser, o gasto tem que ser exatamente a previsão. Até porque a gente sabe que em um ano aí, muitas coisas podem acontecer e fugir da própria previsão. Os valores podem sofrer algum tipo de reajuste. Então, até mesmo pela saúde do próprio condomínio, é importante que se tenha, dentro dessa planilha, uma folga nesse orçamento. Mas essa folga não pode significar afogar os moradores, literalmente. Isso aí é a Tainá, nossa gestora condominial. Ô, Giovanni, o Daniel falou que é importante que saber para onde estão indo os seus recursos, né? Lá no seu condomínio, você sabe para onde estão indo os recursos do condomínio? Cada centavo, Thiago, cada centavo. Uma parte está no meu bolso direito, a outra no bolso esquerdo. Aí tem um porteiro também que morde um pouquinho para ficar calado. Pessoal, não siga o exemplo do Giovanni. O Giovanni é um cara que você não pode seguir o exemplo dele. O Celso tá ali triste, porque o Giovanni é síndico do condomínio do Celso. Por isso que as coisas não melhoram lá, né, Celso? Tá difícil, né? Show de bola, vamos continuar aqui. Ô, meu amigo Daniel, o que é um tal de balancete? Muita gente fala balancete. O que é um balancete, cara? Rapidinho, Thiago. Só para avisar que a audiência aqui, ó, mal começou o programa, 5 minutos, 10 minutos de programa, já estamos passando a rede manchete na audiência. Show de bola. Daniel, então respira fundo que a audiência aqui é brava, né? Que é só subindo. O que é um balancete mesmo, cara? Vamos lá, pessoal. Tem um termo, existe uma demonstração chamada balancete, que é um termo contábil, existe uma demonstração de fato chamada balancete. É uma peça contábil, ela tem uma formalidade, ela tem um formato específico que tem que ser utilizado. E popularmente levou-se, né, para os condomínios esse termo balancete. Na realidade, o que se apresenta num condomínio não é um balancete, tá, gente? A maioria das pessoas fala, o balanço do condomínio, o balancete do condomínio. Na verdade, a maioria dos condomínios apresenta o que a gente chamaria mais parecido como uma demonstração de resultado. Se a gente estivesse falando de uma empresa, eu estaria falando o seguinte, olha, isso aqui vai apurar o lucro ou prejuízo, entre aspas, do condomínio. Só que como o condomínio não é uma entidade lucrativa, né, ele não visa lucro, né, não estou dizendo que não deva dar, tá, ele deve dar resultado positivo, sim, ele deve dar, entre aspas, um lucro, um superávit, né, esse teria o nosso termo correto aí, mas esse balancete nada mais é do que uma demonstração de resultado. Que resultado que nós estamos falando aqui? Superávit ou déficit? Olha, então nós estamos falando o seguinte, se a receita, eu vou traduzir aqui numa linguagem bem fácil, viu, Tiagão, para o pessoal entender aqui. Demais. Giovanni, anota aí, tá anotando? Não, Thiago, sabe isso. Eu sou cientista. Você não sabe? Eu tenho certeza que você sabe isso aí, cientista, eu dei aula para ele na faculdade. É isso aí. Passou no exame de suficiência, eu sei. Já pedi já para ter certeza que seu nome estava lá. Não, passei. Passou. Só não peguei a carteirinha porque quem tá lá para assinar não liberou, viu? Não, mas pode passar lá segunda-feira. Deixa comigo, passa lá segunda-feira que a gente resolve isso. Entendeu? Garanto, compromisso é compromisso, hein? Bom, mas voltando aqui é o seguinte, então se as taxas de condomínio, vamos supor um exemplo que um condomínio só recebe ali como receita taxa de condomínio, tá? Então se as taxas de condomínio forem maiores do que as despesas do condomínio, pagamento de funcionário, empresa de terceirização, água, luz, telefone, internet, etc e tal,
e esse valor for maior, então vamos colocar o seguinte, ó, de taxas de condomínio recebemos 100 mil e as despesas do condomínio forem 70 mil, quer dizer então que o resultado foi 30. 30 positivo, minha receita foi maior do que a minha despesa em 30 mil, então deu um superávit. O balancete que as pessoas falam tanto, na verdade, ele é uma demonstração do resultado, ele evidencia quanto é que o condomínio recebeu ali. E existe uma outra visão que as pessoas têm, que o balancete é o livro contábil, né, que a gente poderia chamar. Ali estão as notas fiscais, ali estão os contratos, ali estão os recibos de pagamento, os demonstrativos, né, analíticos ali das contas que foram recebidas, dos inadimplentes do condomínio. Chama-se também de balancete. Mas esse é um termo que se popularizou, embora tecnicamente ele não é o termo correto para isso não. Então a gente poderia chamar assim, ó, o demonstrativo financeiro, a demonstração de resultado do condomínio, ou o livro contábil do condomínio. Mas balancete é só um termo popular que realmente, de fato, ele não se traduz com o que deveria ser a peça mesmo não. Tá? Até porque o Código Civil fala em prestação de contas. Exato. Então, é necessário a gente esclarecer bem isso, porque às vezes as pessoas aí do outro lado podem estar questionando o síndico. Afinal de contas, então, o síndico está aqui falando que tem um balancete, e não é um balancete, na verdade. O síndico, ele obrigatoriamente precisa prestar contas. É isso que o Código Civil fala. E aí a prestação de contas, óbvio, vem aí da maneira como o doutor Daniel acabou de colocar. Muitas vezes ele vem reunido através de um livro contábil, não é isso? Um livro contábil. Você quer falar, Giovanni? Claro, e é importante você ter um profissional qualificado, principalmente na área contábil, que é para saber declarar até o Caixa 2. Que depende de contabilidade também, da mesma forma, Depende, imagina, né, tem Thiago? que ter uma técnica para Caixa 2, qualquer coisa, Giovanni Fia ali. Ó, não, Brasil, não confio no Giovanni, não. Aprenda aqui, ó, só no Inteligência Condominial. Esse tipo de conteúdo é só aqui, ó. Giovanni, Você vai ser censurado. Mas aqui é preto e branco. Vamos lá. Eu quero mandar um abraço pro Fred, a síndica de Sergipe, tá na nossa live aí no Instagram. Convidando você, se inscreva, curta, comenta aí no nosso canal aí. Siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. Edilma, beijo, síndicas de Sergipe. Ah, bom demais. Ô, Tainá, aproveitando aqui o embalo, a gente sabe que quando a gente fala de contabilidade, tem um órgão, vamos dizer assim, dentro do condomínio que chama-se Conselho Fiscal. Como é que o síndico deve lidar com o Conselho Fiscal para não ter nenhum tipo de atrito? Acho que é importantíssimo o síndico entender que o Conselho Fiscal, ele é composto geralmente por moradores e que estão ali para fazer justamente um trabalho participativo, né, com o gestor condominial. Então, a transparência é uma das ferramentas para um sucesso de um síndico. Óbvio que a gente tem pessoas que não sabem lidar com o nome Conselho Fiscal e acabam utilizando desse cargo dentro do condomínio para poder, muitas vezes, dificultar a vida do gestor condominial. E aí, claro, tem outras finalidades, como se tornar síndico e etc. Claro que é importante também a gente dizer que você querer ser síndico, se candidatar a síndico, não há nenhuma irregularidade nisso. O que a gente coloca aqui como algo antiético é você se candidatar a um cargo dentro do condomínio, como conselho fiscal ou consultivo, para poder prejudicar os interesses da coletividade, simplesmente para fazer uma oposição. Mas, respondendo mais diretamente à sua pergunta, como se deve tratar um conselho fiscal, acho que da maneira mais cordial, respeitosa, entendendo que o conselho fiscal vai ser um parceiro da sua gestão. Então, é o conselho fiscal, muitas vezes, quem precisa ler um parecer, quem precisa recomendar para uma assembleia pela aprovação ou não aí da sua gestão, das suas contas. Eu sempre falo que é muito importante o síndico caminhar junto com o Conselho Fiscal. Se possível, crie grupos de WhatsApp com esse Conselho Fiscal, para que você venha realmente colocá-lo a par da realidade do condomínio. Muitas vezes o conselho ele só recebe ali aquele livro, aquele demonstrativo financeiro, e ele fica perdido, ele não sabe como analisar e ele não sabe aonde aquilo foi empregado, né? Aonde aqueles custos estão realmente. Se você torna essa relação mais próxima, você tende a colocar esse conselho fiscal a par da situação, você também consegue escutar maiores sugestões e consegue resolver o problema mais rapidamente.
Várias cabeças pensando na resolução do problema costuma minimizar aí o tempo de resolução, além, óbvio, de trazer transparência. Show de bola, essa é a Tainá, nossa consultora condominial. Posso dar um adendo aqui, Tiagão? Pode, fica à vontade. Ó, acho que O cara tá igual advogado, né? Fazer um adendo aqui. Fica à vontade, doutor. Valeu, Atento obrigado. para você que é lá da minha quebrada, não sabe que palavra é essa, eu vou pesquisar e... Uma coisa interessante que a Tainá colocou é que realmente assim, o conselho fiscal ele tá ali para ajudar. Ele tem que ser um conselho assim que auxilie, literalmente conselheiro, aconselhar. É verdade. Mas a função, se a gente for buscar exatamente conselheiro fiscal, a função dele é mais, na verdade, ser um fiscal do que um conselheiro. Observe que existem duas figuras que são muito comuns em condomínio, que a gente chama de conselheiro fiscal, o conselho fiscal e o conselho consultivo. Às vezes é o mesmo, né? Muitas vezes o condomínio define assim, acumula, é o conselho fiscal e consultivo. Então o consultivo ele fala, olha, eu vou te aconselhar, vou verificar o que nós estamos tentando fazer e o síndico, eu estou aqui para te apoiar. Muitas vezes estão ali para derrubar o síndico. Isso acontece demais. Normalmente eu costumo dizer o seguinte, o conselheiro fiscal é o cara que queria ser síndico, ele não tem coragem. Normalmente é isso que acontece. Desculpa os conselheiros fiscais que estão nos assistindo aqui, viu, gente? Mas é que a experiência que a gente vive muitas vezes, Tainá certamente já viu isso acontecer muitas vezes também. O conselheiro fiscal, ele quer assim, olha, eu quero criticar, eu quero apontar erro, eu quero exigir, mas eu não quero me envolver. Então é muito mais fácil, né? Pô, a posição do conselheiro fiscal ela é ótima em algum momento, que eu falo assim, olha, eu aponto o erro, eu critico, eu falo que está errado. E aí, o que você tem de sugestão? O que você pode fazer a mais? Não se envolve. Outro caso que é muito comum, viu? O Giovanni, claro, pô, é um mestre, né? Então ele certamente já cobrou muito essa postura de conselheiro, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas o conselheiro fiscal agora vai fazer o seguinte, eu não gosto do síndico. Então, se eu não gosto do síndico, eu sou ali um opositor, provavelmente pleiteano, talvez até ser síndico numa próxima gestão. E aí ele pega os populares balancetes, hein, Tiagão? E aí ele fala assim, olha, eu não vou assinar. Por quê? Não, porque eu acho que está errado. Não, tá bom, então existe uma página lá para você emitir um parecer, né? Aí você vai dizer assim, ó, acho que tá certo, tá errado, essa nota aqui é incoerente, esse contrato não foi feito, o rito não é exatamente esse, enfim, tudo. O cara não aponta o erro, ele não diz onde está errado, ele não traz uma solução, mas ele fala assim, mas eu acho que tem alguma coisa meio estranha. Qual? Não sei. Mas eu acho que não está normal, está meio estranho. Isso é um problema sério. E ainda viraliza. Opa, demais. Ainda viraliza. Grupo de WhatsApp que eu diga. Cria grupos de WhatsApp justamente para isso, né? Então, eu tô com um curso agora, tá? É um curso sério mesmo, para você que é morador, é um curso de economia, para você que é morador de condomínio. Muito simples. Se candidate a conselho fiscal, seja o cara mais chato. Aí, esse é um degrau para você ser síndico. Você vai ganhar isenção da taxa de condomínio, se tiver lá no regimento. Vai ganhar um prolabore. Então, venha para o meu curso, arraste para cima. Mas eu vou falar uma coisa interessante. Eu deparo muito com isso. Quando você vai vender seguro, vender mão de obra, que o síndico delega para o conselho fiscal essa decisão. Síndico, você não pode delegar porque a decisão é sua. Se der alguma merda, o seu CNPJ, é a sua pessoa que vai pagar por isso, né? Eu tive uma situação do vender um seguro, o cara, não, quem decide é o conselho fiscal. Eu falei, como assim? Porque é sua responsabilidade. E outra coisa, a gente pensar, o conselho fiscal vai fazer, não vai cessar a sua responsabilidade. Não vai deixar de você responder por isso, porque é uma obrigação sua. O conselho fiscal serve para ajudar, para orientar e principalmente, eu acho que é para caminhar junto com o síndico. E outra coisa, a gente tem que entender o que é melhor para a coletividade, não para o conselho fiscal. Eu tive uma situação parecida, que eu também sou síndico profissional, no meu condomínio, né? E o conselho fiscal queria fazer um serviço de uma forma. Eu falei, cara, não vamos fazer dessa forma. E por quê? Eu falei, porque a maioria não quer dessa maneira. Não é porque você quer, tem que ser dessa forma. Tem que ser o que a maioria quer. Mesmo que dê errado, mas a gente está ali para levar soluções que a maioria vai votar. Não é do jeito que o cara quer, porque o cara quer mandar, é desse jeito e ponto final. E muitas vezes o conselho fiscal quer coagir você, síndico. Então não baixa a bola, bota sua cabeça, quem manda é você. E o Daniel falou coisa importante. Beleza, se não aprovar as contas, tem uma coisa chamada Assembleia. Se a Assembleia aprovou as contas, show de bola, beleza, isso é muito importante, né? E tem síndico que se prende a essa desculpa de o conselho não autorizou, que o conselho não aprovou. Tem muito síndico que faz isso. Não, tem síndico que se torna uma marionete, na verdade, na mão de conselheiro fiscal. E é algo que a gente sempre está falando. Você, síndico, você é o gestor. A responsabilidade vai ser sua. Então, se você tem ciência do que você está fazendo, e mesmo que o seu conselho fiscal fale que não é daquela maneira ou te oriente de outra forma,
pense que você é quem vai assumir essas consequências. Então, o Conselho Fiscal, ele está ali para fazer essa orientação, essa recomendação das contas, mas a gente tem que colocar realmente cada um no seu lugar. Muitas vezes eu já escutei muito isso, mas eu pago o condomínio, eu sou o dono desse lugar aqui, quando você é síndico profissional, então. Mas a gente tem que entender que existe toda uma hierarquia dentro de um próprio condomínio, existe um gestor condominial, e ele é quem está ali para representar a coletividade. Então, você, síndico, você foi eleito, não foi o conselheiro fiscal. De outro lado, a gente também percebe, como síndicos profissionais, que geralmente a busca pelo síndico profissional, ela é encabeçada ali justamente pelo Conselho Fiscal, né? Que muitas vezes vai atrás de um gestor, de um profissional, porque ele passa por uma situação dentro do condomínio já de desgaste, ou ninguém quer assumir ali a gestão do condomínio, e também ele deseja profissionalizar realmente a gestão daquele condomínio. Então, a gente precisa entender que o Conselho Fiscal não é um bicho-papão. Existem pessoas e pessoas, assim como síndicos e síndicos, existe o síndico honesto, como existe o síndico desonesto, existe o Conselho Fiscal honesto, assim como existe também o Conselho Fiscal desonesto. Vou até fazer um relato bem breve. Eu já chegaram informações de conselheiros fiscais que, para apontar a empresa X, Y ou Z, recebia algum tipo de benefício para aquilo dali. Então, de novo, no final das contas, quem vai assumir essa conta, literalmente, é você, síndico. É isso aí, Perfeito. Inteligência Condominial, uma revolução dos condomínios, que agora Condomínio é Papo Popular aqui na TVN Brasil, o programa mais irreverente do mundo condominial. Ô Daniel, todo mundo faz essa pergunta pra mim, o que é melhor, terceirizar ou contratar direto? Rapaz, boa! Excelente pergunta. Bom, vamos lá, né? O que é melhor? Depende do ponto de vista. O que você está visando? Economia? Contratação direta. Você está visando conforto, tranquilidade, em uma situação mais tranquila para o síndico? Terceirizar. Agora, o que acontece na maioria das vezes, né? Que precisa estar bastante atento. Eu acho que o Daniel ficou em cima do muro, não ficou não, Giovanni? Olha, é igual filho. Condomínio é igual filho. É bom, entendeu? Mas se puder terceirizar, mandar para adoção... Segue a bola, segue o jogo, Daniel. Bom, o que acontece, pessoal? De verdade, tá, Thiago? Com toda a sinceridade, os dois são bons. Eu tenho cases de vários clientes que têm, assim, equipe de terceirizados excelente, sem sombra de dúvida que sim. E existem outros que, assim, têm equipe própria e funciona muito bem. Então, tudo isso vai depender da gente entender qual que é o objetivo. Aí, talvez você que esteja me assistindo em casa aí, tá falando assim, poxa, normalmente o condomínio é assim, né? E o conselheiro fiscal também. A economia, não, vamos visar a economia, gastar menos, então vamos gastar menos. Mas será que o síndico é uma pessoa que tem condições, ou até mesmo, mais do que apenas condições, perfil, para poder atender essa demanda, né? Conseguir suprir essa questão de gestão de pessoal, que não é uma coisa fácil de se fazer, né? Tem síndicos que são excepcionais gestores financeiros. Tem síndicos que, de repente, são políticos, têm um bom relacionamento com os moradores, mas não entendem absolutamente nada de gestão. Então, uma pessoa que tem um perfil, de repente, desse, fala assim, poxa, eu vou assumir a equipe própria aqui de manutenção, né, com todas as manutenções e os cuidados que precisa ter. Será que essa pessoa, de fato, está qualificada para isso? Será que talvez não seria mais indicado uma terceirização de mão de obra? É algo a se verificar. Tá? E outra coisa, né? Outras vantagens. Está muito próximo os valores, né? Muito próximos. Tem algumas coisas, por exemplo, a vantagem da terceirização. Se o funcionário não aparecer, você liga na terceirizada e fala, pô, o cara não veio, eles mandam outro. Agora, quando você tem o seu empregado próprio e o cara faltou, você fala, pô, tô sem -1. E pode ser -1, -2, -3, -10, né? Então a coisa se torna um pouquinho mais complicada. Por outro lado, do ponto de vista de economia, é claro que a gente tem que pensar o seguinte, sob o ponto de vista de uma coisa que é um pouco até lógica, tá, pessoal? Bom, se eu vou contratar direto, esse cara ganha um determinado valor de salário. Se eu for contratar uma empresa que vai contratar ele e colocar para mim, eu tenho que entender que toda empresa tem duas coisas, que nunca a gente vai esquecer. Toda empresa tem um custo e toda empresa tem uma tributação. Então, se eu estou contratando uma empresa para fornecer para mim aquilo que eu mesmo poderia ter internamente, ela vai contratar aquele cara e botar aquele cara para trabalhar para mim. Ela tem a margem de lucro dela e tem que ter, não está errado ela fazer isso. E, logicamente, como ela trabalha para mim, ela vai ter que emitir uma nota. Quando ela emite uma nota, ela tem que pagar imposto. Ela tem esse custo que ela precisa suportar. Então, nós temos que entender o seguinte, olha, os dois são bons. Depende do perfil do condomínio, da situação do condomínio. Imagine, por exemplo, você tem um condomínio com 3, 4, 5 empregados, de repente seja mais fácil você falar assim, ó, eu vou ter uma contratação direta.
Um condomínio que tem 100 empregados é um É pouquinho isso. mais complicado, de repente, de fazer a contratação ou a gestão da equipe interna sem uma terceirização. Então, depende muito de caso a caso, Thiago. Eu, com toda a sinceridade, eu não taxaria. Eu dependeria de verificar e sugeriria para vocês o seguinte: qual é o objetivo do condomínio? Tem condomínios, eu já fiz auditoria e já fiz gestão financeira, consultoria financeira para condomínio, para dizer assim, olha, você vai ter que encerrar esse contrato e contratar diretamente, porque não suporta financeiramente nesse momento uma terceirização. Tem outros casos que você fala assim, olha, a sua gestão não serve para contratar diretamente. Subcontrate. Contrate uma empresa que faça isso com expertise um pouco melhor. Eu acho que fica muito claro que é o perfil do condomínio. Sim. É o tamanho do condomínio, o número de moradores, número de visitantes, inclusive, o perfil do gestor. Então, são uma série de dados que é preciso analisar, verificar, para que você faça a melhor escolha. Lembrando que, às vezes, uma economia mínima agora pode significar um desconforto amanhã. Né? Então, é muito importante a gente falar isso, porque o morador, assim como o brasileiro, infelizmente, mas ele tende a visualizar mais o presente do que o próprio futuro. E ele pensa no imediato. O imediato é, eu vou ter uma economia aqui. Mas você tem que lembrar que tem os impostos para pagar, se essa pessoa faltar, se essa pessoa sofrer um acidente de trabalho, se essa pessoa vier a colocar uma ação aí em cima do condomínio, uma ação trabalhista, enfim, existem muitos fatores que influenciam nisso, assim como existem condomínios que têm funcionários direto há anos e você consegue, inclusive, até fazer um salário, colocar um salário melhor para esse funcionário, né, porque ele já tem um tempo ali dentro daquele condomínio que já virou até uma espécie de patrimônio do condomínio, digamos assim. Então, é necessário a gente avaliar muito bem, sem preconceitos, tanto para a terceirizada quanto para a contratação direta, mas lembrando, no dia que faltar, ou no dia que entrar com uma ação judicial, ou no dia que você, gestor, não fizer um bom contrato, e por algum motivo você ter que assumir aí todas essas responsabilidades, é você. Sempre vai ser você que vai ser crucificado. Então, de novo, analise, levante os dados, faça uma pesquisa. Não deixe essa escolha para terceiros, porque é sério, isso representa a sua vida. E eu gostaria de fazer uma observação sobre isso. É a questão da praticidade. Eu vou até pedir auxílio do Celso. Olha para o doutor Daniel. Para ele teve que tomar banho, vestir uma roupa bonita, arrumar o cabelo para vir. A Tainá tomou banho, fez uma maquiagem, vestiu uma roupa bonita para vir. O Thiago, eu vim desse jeito. O Thiago não fez nada, né? Mas o bacana desses relatos que ambos falam do positivo e negativo é você pensar qual é a minha solução para você, síndico, né? Se é mais prático, se é educação direta. Uma coisa que eu reparo no dia a dia, quando tem contratação direta, fala, só o salário. Não, tem os impostos, tem a questão dos encargos, tem a questão de quando o cara ficar doente, tem a questão de férias. Então você pensa muito bem de qual decisão você vai tomar, porque às vezes você acha que é a economia, só que a economia é muito pequena que vai gerar um transtorno tão grande para o condomínio, porque a direta tem a terceira tem essa vantagem, né? A pessoa sai de férias, já vem alguém preparado, alguém treinado para entrar naquele local. Mas se é uma decisão que você deve tomar, né? Todo mundo que arregou, né? Então o melhor é você pensar direitinho e ver qual é a solução que você vai escolher para o seu condomínio. Ô Daniel, uma pergunta todo mundo fala para mim, que é dilema, né? Mão de obra pode trabalhar com o Simples Nacional? Sim ou não? Nossa, esse aí é outro tema que é super, hiper polêmico, né? Gente, o que acontece na realidade, né? O Simples, eu vou voltar um pouquinho na história do Simples aqui, tá? Antigamente, o que acontecia? O Simples, ele era uma atividade que era um regime tributário, que ele era basicamente assim, direcionado a comércio, indústria e alguns poucos serviços. Poucos. Não existe uma gama de serviços ali, que eram serviços não profissionais, voltado, por exemplo, mecânica, limpeza, esse tipo de coisa assim. Então eram serviços mais básicos, chaveiro, esse tipo de coisa, que eram optantes pelo Simples. A lei foi se modificando, para você ter ideia, a primeira versão do Simples é de 1998. Nós estamos em 2021, cara. Então olha quanto tempo que se passou e quantas alterações tiveram. Quanto tempo tem, Giovanni, que se passou também todo para cá? Thiago, 23 anos. Acertou, Daniel?
Cravou. Segue o jogo, vai lá, segue. E aí, o que Ele ia acontece? segurar sua carteirinha agora. Não libera minha carteira do CRC, não. O que acontece? Com essas revisões todas que foram feitas ao longo do tempo aí, foram ampliando esse leque de serviço. Então hoje, vamos botar na versão atual, a versão de Simples Nacional hoje basicamente abarca qualquer tipo de serviço. Mas o que acontece com os condomínios e com a terceirização de mão de obra, que é uma confusão que se tem hoje? A terceirizadora de mão de obra, ela faz o que na sua essência, né? Poxa, no meu condomínio eu contrato uma empresa de terceirização para os funcionários dela irem lá e fazerem o quê? Limpeza, fazendo o serviço de portaria, fazendo o serviço de manutenção das coisas e tudo. Aí você fala assim, bom, vamos voltar lá na lei do Simples. Pode fazer limpeza? Empresas que fazem limpeza podem ser optantes pelo Simples? Podem, sem problema nenhum. Empresas que fazem conservação, que fazem um serviço de manutenção, pode, tá na lei do Simples, você pode buscar lá que vocês vão verificar. Agora, o que é o problema? Quando eu contrato uma terceirizadora, eu estou pegando uma terceirizadora que está sublocando uma mão de obra. Então a atividade daquela empresa que eu estou contratando não é fazer limpeza e conservação, a atividade daquela empresa que eu estou contratando é terceirizar mão de obra. E essa terceirização de mão de obra não é permitida. Então existe essa lacuna, Thiago, que assim, que é curioso que você falasse assim, olha, poxa, se eu contratasse uma empresa para fazer um serviço de limpeza no meu condomínio pontual, legal, ok, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, se eu vou contratar uma empresa que vai colocar um funcionário dentro do meu condomínio para fazer a limpeza do condomínio, eu não contratei essa empresa para fazer uma limpeza para mim. Eu contratei essa empresa para me fornecer uma mão de obra cujo serviço da mão de obra vai ser uma execução ali, de repente, por exemplo, de fazer uma limpeza. Mas eu não estou contratando limpeza, eu estou contratando terceirização. E a terceirização, essa sim, não é permitida. Aí o Simples complica. Né? Deixa de ser simples. Então, na verdade, Daniel, não pode ter Simples, né? Ou é lucro presumido ou é lucro real. Ou é isso? lucro presumido ou é lucro real. Então, Exatamente, síndico, uma das ó, se o alternativas. cara fazer uma proposta para você, se tu perguntar, fala que é simples, já rasga a proposta, senão é fria para você, né? E, Tiagão, vamos tem lá, um agora... detalhe, tá? Normalmente, as propostas sedutoras, que são aquelas de valor baixo, normalmente são empresas que de alguma forma ele reduz custo. Como? Colocando a empresa optante pelo Simples. Aí você fala assim, eu sou síndico, então nada a ver com esse problema, contratei o cara, não me interessa. Você Receita Federal falou o seguinte, ó, responsabilidade solidária, tá? Então, se ele está cometendo uma fraude fiscal e você como síndico é responsável pela coletividade, aceita essa contratação, você está sendo conivente com os problemas que você está fazendo naquele. Ou seja, de alguma forma, você está ajudando uma empresa a fraudar o fisco. A responsabilidade recai sobre o síndico. Muito cuidado, muita atenção em relação a isso. E aí, você que é do Conselho Fiscal, fica a chave para derrubar o síndico. Deixa passar a proposta, deixa o síndico contratar. 5 passos. Quando der a merda, você fala, eu avisei, mas não registra nada. Ô, Giovanni, ele falou de proposta sedutora. O que é uma proposta sedutora, cara? Eu, na tua tela. Ô, Daniel, em cima desse tempo de impostos, né? Semana passada a Cláudia lá de Sergipe mandou uma pergunta seguinte. Síndico profissional pode adotar o MEI? Síndico profissional pode. A atividade do síndico profissional ele pode ser um MEI. Pode? É mesmo? Pode. Sério? Agora sim. Agora sim. Mas já tem uma classificação, então? Porque a Não, gente até... Bom, deixa eu voltar aqui o seguinte. Você está falando o seguinte, não um síndico ter um MEI. Você está falando do cara Não. ser contratado, eu abri um Isso. MEI para prestar serviço. Para ele prestar Síndico serviço. Aí não, tá? Ele diz o seguinte, eu sou um síndico, e aí eu, enfim, exerço uma atividade outra externa, qualquer no meu condomínio, eu posso ser MEI porque eu sou síndico? Pode, sem problema nenhum, fica à Mas vontade. como profissão de síndico, não, né? Agora, por exemplo, eu abri um MEI para mim, tá? Então eu sou um microempreendedor individual e eu exerço a atividade de síndico profissional. E eu chego num condomínio e falo assim, olha, eu tô te oferecendo uma proposta aqui, você vai me contratar. Você tem CNPJ? Tenho. Eu tenho um MEI de síndico profissional. Ah, não, aí não. Ok? Não Então, só pra caia deixar claro em nessa. relação a isso. É outra dos problemas comuns e corriqueiros. Aí vem a dica, como é que você vai saber disso? Pô, eu sou síndico, cara, eu não entendo de tributação. Meu amigo, tem um cara chamado contador, procura o Giovanni, que é bom, o cara saca pra caramba. E eu ajudo a fazer acontecer com o MEI, viu? E eu me atreveria, Eu sou viu, bom. Giovanni? Eu me atreveria a dizer assim, poxa, né, eu como contador, mas eu acho que você é a pessoa mais indicada, cara. Então, assim... Ah, você conhece ganhou o tudo e voto mais hoje, tá vendo? Não, até que enfim eu recebi meu valor nesse programa. Agora eu posso pedir aumento. Porque Tem tá que começando o convidá-lo mais ano... vezes. A minha Tem uma conta eu coisa passo daqui a chamada pouco, tá? anuidade, entendeu? Não esqueci não, passo minha conta daqui a pouco, você faz a transferência, Não, tá? anuidade, Jabá aqui não é anuidade gratuito, vai não. subir. Falar nisso, Thiago,
Tem gente aí que tem para receber PA minha que tá vendo o programa, viu? Tá sabendo cuidar Tem com uma os valores. Tem uma fila aqui, né? Ô Giovanni, o que não pode faltar numa administradora, cara? Numa administradora, tem que ser bonita, competente, técnica, eficaz. Você tá falando pessoa ou empresa? A empresa. Não, na empresa pagar o salário direito, senão a empresa afunda. Ô Daniel, cara, o que o síndico tem que levar em conta na hora de contratar uma administradora? Nossa, Thiago, aí você pegou num ponto pesado, hein, cara? Bom, vamos lá, colocar algumas coisas aqui que são extremamente importantes. Gente, síndico, tá? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Certidões negativas. Essa é a primeira coisa, tá? Obrigatório. Então, assim, estou contratando uma terceirizadora, alguém que vai me fornecer mão de obra, uma administradora para o meu condomínio. Cara, esses caras cumprem as obrigações dele? Primeira pergunta que eu tenho que me fazer, né? E aí você vai fazer o seguinte, vou pegar o CNPJ dessa empresa e vou tirar 3 certidões, que são extremamente importantes. Certidão negativa do FGTS. Se você colocar assim, no Google lá, digita assim, certidão negativa FGTS, você vai cair num link, você vai digitar o CNPJ da empresa ali e vai sair a certidão ou como positiva, quer dizer, a empresa deve, ou negativa, a empresa não deve, ou vai sair certidão negativa com efeitos de positiva, a empresa deve, mas está parcelado o débito. Ok, tudo bem, não tem problema. Certidão da Receita Federal, que é uma certidão conjunta, que antigamente era uma certidão separada, mas hoje INSS e Receita Federal é uma coisa só. E se você estiver aqui vamos colocar em Brasília, né? Secretaria de Fazenda do DF. Então você tem 3 certidões que você tem que consultar. Aí do seu estado, a certidão municipal, não é isso? E aí se tiver, exatamente, porque Brasília nós estamos, estado e município é uma coisa só. Agora você está em São Paulo capital é um município, Guarulhos é outro município. Exato. Então cada município tem a sua certidão específica. For aqui em Goiás, a mesma coisa. Aparecida de Goiânia é uma coisa, Goiânia é outra coisa. Espírito Santo, Rio de Janeiro, que assiste a gente ao vivo. Beijão, eu tenho uns meninos aí também para criar. Então, assim, você vai testar primeiro as certidões. E outra coisa, procure nos tribunais de justiça, TJDF, TJGO, TJ São Paulo, TJ Rio de Janeiro, para saber, cara, quantos processos tem contra essa empresa aqui, para eu saber o histórico dela. Pô, você vai contratar uma empresa que tem lá uma chuva de processos contra essa empresa, pode ser processo trabalhista, já que você está terceirizando mão de obra, você fala assim, cara, eu vou pagar esses caras para pagar o salário dos empregados. E se esses caras não pagam o FGTS dos empregados? E se ele não paga o INSS? Se ele não paga o próprio empregado? Mas eu sou síndico, eu não tenho nada a ver com esse problema, por isso que eu estou terceirizando. Ledo engano. A dívida vai cair sobre a responsabilidade do condomínio e cuidado, tá? O síndico, inclusive, pode responder com o próprio CPF em relação a isso. Então você, meu amigo síndico que está ouvindo aí, muita atenção em relação a esses detalhes. Então, Tiagão, as certidões do FGTS, certidão conjunta da Receita Federal, certidão do órgão da Fazenda do Estado, no caso aqui, né, DF, Goiás e por aí vai, e a municipal, como muito bem lembrado aqui pela minha querida Tainá, que lembrou aqui das certidões também municipais, e os tribunais de justiça do Estado. Tudo no Google você consulta sem dificuldade, sem problema, você consegue buscar essas informações. A empresa é complicada? Foge. A gente chama de CND, né? Certidão negativa, CND. Isso, exatamente. E muito importante a gente falar também que essas empresas que possuem um histórico, né, por exemplo, trabalhista e tudo mais, é importante que você consulte, né, os clientes dessa empresa, que você escute qual foi o histórico daquela empresa, o que ela passou durante o tempo que ela passou ali. E um outro adendo aqui. Se você que está nos escutando falar assim, nossa, a vida de síndico realmente é difícil, eu acho que eu vou largar isso, presta atenção, meu amigo. Regularize tudo. Tudo que você acha ou que você está escutando agora e você tá pensando aí, olha, eu não fiz isso ou eu deixei de fazer aquilo. Porque a conta chega para você mesmo depois que você deixar a sua gestão. Então, você vai continuar respondendo mesmo se você hoje deixar de ser síndico, mas se durante a sua gestão você acabou sendo conivente com um ato desses, como o Dr. Daniel colocou, ou como o Tiago colocou aqui também, enfim, você sempre vai estar respondendo durante aí o seu período de mandato. Adendo 3, já que a palavra do programa é adendo. Posso? Fique à vontade, Posso, doutor. Então deixa eu colocar um aqui. Mais um detalhe que a Tainá colocou muito bem aqui. Você responde, né, com situações como um todo. E atenção,
Você que é síndico, cara, presta muita atenção no que eu vou te falar. Sabe o seu apartamento que você comprou, lindo, maravilhoso, que você reformou? Deixa eu te contar uma coisa. Você fala assim, mas pô, vou responder e tudo mais. No máximo eu respondo, contrato um advogado. Deixa eu te falar uma coisa. O seu apartamento pode ir a leilão e ser vendido no leilão para pagar as dívidas que você causou por má gestão ao condomínio, tá? Você responde com o seu patrimônio. Responde com o seu patrimônio. O seu apartamento é a garantia disso. E, aliás, para quem vai votar, tá chegando, né? Março é lotado, né? Todo dia de março tem uma assembleia acontecendo. Vocês que vão eleger um síndico, exija e olhe se o síndico tem apartamento próprio no condomínio, tá? De preferência no condomínio que ele mesmo está administrando, que você está elegendo ele. Porque se ele causar problemas para o condomínio, que é o seu patrimônio também, você é dono do condomínio como um todo, o apartamento dele é, de certa forma, uma garantia para essa dívida. Porque senão, eu já vi, vou contar 2 historinhas para vocês aqui. Já auditei e já periciei condomínio que o apartamento da síndica foi vendido em leilão, penhorado e vendido no leilão para poder pagar dívidas que ela causou ao condomínio. Ela desviou 1.453,78 centavos. Eu lembro até hoje esse número. Cara, imagina o Caramba, né? E olha, e se a palavra desse programa é adendo, eu vou fazer um também. Adendo do quadro. No meu curso de conselheiro fiscal e de síndico, tem lá as técnicas para evitar disso, para você não correr esse risco de perder seu patrimônio a leilão. Coloca no nome de terceiros, vem comigo, arrasta para cima. E você que é um síndico dedicado, você que é um síndico honesto, você que é um síndico que tem uma assessoria e que faz uma gestão aí de qualidade, uma gestão responsável, no dia que você deixar aí de fazer a gestão desse condomínio, não esqueça de levar com você tudo digitalizado. Desde os orçamentos, aos livros contábeis, as atas, os contratos, absolutamente tudo. Porque lá na frente você não sabe, mas você vai ter aí tudo em mãos que prove aí durante o seu percurso como gestor condominial. Bacana. Conta o segundo caso, doutor. O segundo caso. O primeiro era da penhora, né? Que eu coloquei para vocês. E a segunda situação... Você acredita que eu já tinha esquecido? A segunda situação é o inverso, que é o lado ruim da história. De um caso que aconteceu, de um condomínio, que teve um síndico que ficou durante um bom tempo lá, administrou e, logicamente, administrou mal o condomínio, não tinha patrimônio próprio, não tinha apartamento no condomínio, ele era inquilino. E foi passado o tempo, aí sempre tem, né, um conselheiro fiscal ali que começa a levantar a vida e busca, né, a situação. E no final das contas, assim, um resumo da ópera no final das contas, né? Ele foi destituído como síndico, abriram uma ação de prestação de contas contra ele. E assim, excelente, tinha uma sentença favorável, né? Poxa, olha, tudo bem, ele tem que ressarcir o condomínio, tem essa outra situação como um todo. O que aconteceu? Nada. Tinha bem. Não tinha bem, vai fazer o quê? E aí o que aconteceu? O que é o triste? Vocês que reclamaram do síndico aí, né, que foi destituído, a situação como um todo, já que ninguém tomou uma providência e ninguém lembrou de consultar se ele era dono de algum apartamento ou não, vamos instituir uma taxa extra agora para conseguir ressarcir o condomínio dos problemas que tem, que o condomínio tinha uma dívida gigantesca. O cara desviou o dinheiro do condomínio para a conta dele, para uma outra conta de terceiro, sumiu no mundo e ficou por isso mesmo. Fora que para pagar auditoria, perícia, tudo isso, né? Então, é muito importante. Agora, eu vou vender o meu peixe, @síndicofoco. Procure uma empresa de síndicos profissionais séria, que te ofereça garantias. Como o Dr. Daniel acabou de colocar, é importante que essa empresa tenha patrimônios, que esse síndico tenha patrimônios. É importante, inclusive, que o síndico apresente um seguro garantia, já que ele vai fazer a gestão do seu condomínio. Então, meus amigos, o que tem de gente aparecendo como síndico profissional não é brincadeira. O cara faz um cursinho muito rápido, muito básico, vai lá e se auto-intitula, e aí acaba que o histórico, quando você vai pesquisar, já é tarde demais. Posso passar o serviço também aqui, Tiagão? Pode. Quem quiser me seguir aí, pessoal, no F de faca, F Daniel 10, no Instagram vocês me encontram, e a Acron, assessoria empresarial e condominial, que é a nossa empresa também. Então, quem quiser depois mandar dúvidas, perguntas, ou qualquer coisa que eu possa ajudar aí também, de repente, estamos aí totalmente à disposição de vocês. Quero mandar um abraço pro pessoal da Engenharia CRX, Jackson, Lucas e a Fabrício da nossa live aí no Instagram. Segue, comenta, compartilha aí. Ô, Celso, você ficou preocupado, cara? O teu síndico do seu condomínio tem algum patrimônio lá? Mas se tem, eu não sei, mas ele disse que é dono de tudo. É dono de tudo.
Não, e eu vendendo aqui meu curso, a Síndico Foco fala, não acredita em síndico profissional, acredita. Principalmente no meu curso e do Síndico Foco. Relatos impressionantes de condomínio com déficit, saiu com milhões na conta, então não é para qualquer empresa não, contrata empresa grande como a Síndico Foco. Show. Viu? Isso aí, ele falou sério agora. Contabilidade qual que é? Agora. ACRON, Acron, como é que é? Não, esse tá me devendo o CRC. Não, mas a empresa é uma coisa, você Exatamente. Você é muito egoísta, Giovanni. Não, ele não tem o que ela tem, que é a beleza. Vamos que vamos. Bom, mas é importante, tá brincando aqui, mas uma coisa importante, pessoal, é contratar administradora de condomínio. Por quê? Cara, eu não sei. Você não tem a obrigação de saber, mas tem a obrigação de contratar uma boa administradora para te orientar, assim. Exato. Você entendeu? Isso que eu costumo dizer. É bom você ter um bom advogado, uma boa administradora, uma boa empresa terceirizada. É uma equipe, é um time que vai fazer o condomínio andar, desenvolver e criar soluções que vão gerar coisas positivas para o seu condomínio. Então se preocupe na hora de contratar a administradora, porque essas situações aí de imposto, não sei o quê, cara, fala com o seu contador que ele vai resolver. Então tenha um alinhamento bacana e não contrate qualquer baratinho não. Vê se essa administradora tem um contador no seu quadro de funcionários, que tem muitos que não tem. Então como é que o cara vai vender contabilidade se ele não está, né, Giovanni, registrado lá? Mas aí tem aquela questão do caixa 3. Que esse não pode ser registrado. O 2 você declara que é para falar assim, não, só peguei isso. E vou ressarcir, né? Eu ressarço. Tá aí o 3 fica para Vamos falar agora de uma coisa importante. Eu queria até fazer um comentário. Fique à vontade. A gente falou de conselho fiscal e que muitas vezes age contra o síndico e tudo mais. Mas olha que bacana que vocês estão vendo aqui no programa Inteligência Condominial. Toda semana a gente recebe um profissional de referência. Nós aqui, eu e o Thiago somos síndicos profissionais. Ele não é da minha empresa, inclusive. A gente tem aqui o Dr. Daniel, com uma empresa também de contabilidade. A gente tem o Giovanni também, que é contador. Toda semana a gente recebe um administrador ou um advogado. E o bacana é que todo mundo que vem aqui se respeita muito, se indica, inclusive, né, nos serviços, quando sabe que algum condomínio ou algum cliente está precisando daquele tipo de serviço. E eu sempre costumo falar, eu acho que é por aí. Se você que é síndico está entrando nesse mundo, seja coerente, seja honesto, seja ético em tudo, tanto dentro do seu condomínio, como também na vida profissional, com seus colegas, né, de trabalho. Não precisa você jogar baixo ou jogar sujo, ou ser antiético porque o cara é síndico profissional ou porque o outro presta um serviço da sua mesma área. O sol brilha para todos. Existem milhares de condomínios nesse Brasil que é imenso. Então, quem é bom, quem é sério, tem um lugar ao sol. Agora, quem não é, não se sustenta. Não adianta. Uma hora a casa cai, né? Como dizem. E eu acho que é isso. A gente precisa se fortalecer, a gente precisa estar junto aqui e precisa se respeitar. Porque só a gente se respeitando é que a gente consegue fazer uma política decente, uma política ética. A gente consegue colocar um preço que não vai assaltar ninguém do outro lado, mas também ninguém vai sair no prejuízo. Então a gente só tende a ganhar e a gente só tende a manter realmente profissionais sérios no mercado condominial. Então, o meu recado hoje é para você que é síndico e para você que quer se tornar síndico. Seja ético, seja honesto, não só dentro do condomínio, mas na sua vida profissional com seus colegas de trabalho também. Jogue limpo, jogue aberto. Não é jogando sujo, não é fazendo fake news, fazendo joguinho baixo, que você acha que ele é meu concorrente e eu preciso ganhar esse condomínio aqui. O mundo gira muito rápido e a gente está aqui para se ajudar. Eu sempre falo isso também. A gente reclama tanto dos nossos governantes, ninguém está aqui para perpetuar no poder, né? Seja como presidente, como governador, como deputado. E o síndico a mesma coisa, é preciso oxigenar o ambiente, é preciso também um novo olhar, mas é preciso a gente se respeitar. Não adianta você falar de honestidade e você fazer outra coisa na prática. É isso aí, a Tainá, nossa consultora condominial aqui no nosso programa Inteligência. Ô Daniel, está falando sobre contabilidade, não podemos esquecer de um tema muito importante, que é o tal do compliance.
Passa uma explanação do que é esse compliance, como é que o síndico pode adotar isso no seu dia a dia. Bom, vou entrar na parte compliance. Eu já ia fazer mais um adendo, mas Esse é o já texto. que veio a falar mais pra cá, rápido, né? E aí, na verdade, ele vem e casa completamente com a ideia do compliance, né? Uma das o que é compliance, na verdade, né? O termo da moda aí, né? Fala-se tanto de compliance no setor público, no setor privado também. Gente, compliance nada mais é, se a gente for aportuguesar esse negócio aí, tá? E usar um termo mais que as pessoas conhecem um pouco mais, a gente chamaria isso de governanças, políticas de boa governança, boas práticas. Isso seria compliance. Então, quando, por exemplo, poxa, o síndico vai fazer lá uma contratação, né? Eu vou contratar uma empresa de terceirização de mão de obra. Vamos usar mais uma vez esse exemplo, que é mais significativo de todas as despesas de um condomínio, né? Bom, vamos lá, como é que esse cara fez isso? Poxa, ele montou, entre aspas, uma mini licitação. Vamos chamar, olha, não, vou fazer um chamamento público, empresas que estejam interessadas, eu vou colocar uma data que todo mundo entrega um envelope, esse envelope vai estar sem identificação, no dia X eu vou abrir essas propostas todas, juntamente com os conselheiros fiscais e uma comissão que eu nomeei, porque eu queria que as pessoas acompanhassem esse processo de contratação. Isso é uma prática de compliance. Eu vou fazer uma contratação, não tem lógica, né, Daniel? Mas isso é muito burocrático, cara. Toda vez vai fazer isso? Não, gente. Uma coisa que é representativa, você está fazendo um contrato altíssimo ali de 100 mil, 150 mil, 200, 300 mil reais. Agora eu vou comprar lâmpadas, eu vou trocar o piso aqui da garagem do condomínio, eu preciso fazer um reparo qualquer. Poxa, eu vou pegar 3 orçamentos, 3 empresas, 3 profissionais e tudo mais, vou guardar aquilo ali numa pasta, mostrar que eu tive o cuidado de verificar qual era a melhor qualidade de serviço no melhor preço. Cuidado com uma coisa, não só o melhor preço, a melhor qualidade compatível com o melhor preço. Nem sempre o menor preço é a melhor alternativa. Mas, ok, eu fiz uma boa prática de gestão. Isso é compliance. Entre as normas de compliance que entraria o adendo aí, Tiago, que eu ia comentar com você, a Daniela falou muito bem, cuidado de você escolher as empresas que você vai contratar, né? Empresa de assessoria, né? Como a Síndico Foco, a Acro, enfim, tudo, várias outras que nós temos aí no mercado. Eu tenho que pensar o seguinte, uma das regras de compliance, vamos chamar assim, regras entre aspas, quando eu estou dizendo regras, de dizer o seguinte, cara, cuidado com as empresas que fazem tudo, tá, gente? Vou te dar um conselho aqui, tá? Empresa que faz tudo, não, olha, calma, minha empresa é ótima, você vai me contratar, jurídico é nosso, contábil é nosso, a plataforma de comunicação com os moradores, não, fica tranquilo, você assinou o contrato comigo aqui, tá perfeito, tá tudo maravilhoso, você não vai ter que se preocupar com nada. Em princípio, parece encantador, né? O que a gente chama de canto da sereia. Aí o síndico vai lá e fala assim, nossa, cara, eu não vou ter trabalho nenhum. Pô, vou contratar essa empresa aqui, os caras vão fazer tudo para mim, vou pagar apenas uma fatura, tá super tranquilo. Cara, você vendeu a alma do condomínio para aquela empresa ali. Isso é um problema sério. Segregação de função. Isso também é compliance. Então, o contador tem que ser uma pessoa. O síndico profissional é uma outra empresa. O departamento jurídico, o escritório que atende uma outra empresa. A empresa de terceirização uma terceira. Se não houver isso, Thiago, qual que é o problema? Quem fiscaliza quem? O conselho fiscal. Deixa eu te falar uma coisa aqui, o seguinte, cara. Nós estamos falando de um tema extremamente difícil, complicado e denso, que seria a parte financeira. Aí você faz o seguinte, eu passo muitas vezes por isso, né? Os meus síndicos, por exemplo, são meus clientes, todos. Quem faz a apresentação da prestação de contas dele sou eu, não é ele. Ele vai lá, logicamente, a figura é dele, o síndico, né? A lei fala, o síndico tem que prestar contas. Mas quem tem condição de prestar essa informação? Eu tenho muito mais do que ele, eu tenho domínio pleno sobre essa situação, porque eu sou profissional disso. Exato. Ele não é. Agora, quando chega naquela situação ali, legal, aí você fez todos esses pontos aí, desenvolveu a situação como um todo e tal. Aí você terceiriza tudo para a mesma empresa? Não parece um pouco estranho? Porque assim, mas o conselho fiscal? Mas eu tenho um conselho fiscal? Gente, não é um exagero e eu não estou descredenciando. Por favor, atenção que eu vou falar aqui. Tá? Os exemplos de profissões que eu vou colocar aqui não é diminuindo essas pessoas. Mas um conselho fiscal, a responsabilidade dele é analisar contas, analisar documento, verificar legalidade, verificar aspectos tributários, verificar norma de compliance. Com toda sinceridade, muitas vezes tem pessoas que não têm esse conhecimento técnico. E eu não condeno elas não terem, porque elas não têm formação para isso. Então, de repente, por exemplo, não é incomum, me desculpem os biólogos, vou usar um exemplo aqui, um biólogo, por exemplo, ser um conselheiro fiscal. Poxa, mas o que tem de errado? Nada, ele pode, claro que pode. Mas será que essa pessoa, de repente, tem o conhecimento técnico específico para poder cumprir aquela função? E olha o nível de risco que ela está se envolvendo. Então, assim, quem vai fiscalizar tudo? O conselheiro fiscal. Mas, às vezes, esse conselheiro fiscal não tem esse conhecimento. Aí a empresa contábil, o contador, o auditor, o perito, esse cara tem condições de avaliar essas questões depois de uma forma. Por exemplo, o conselheiro fiscal, muitas vezes, os condomínios contratam a gente para fazer uma auditoria preventiva.
Existe lá um síndico profissional, existe uma empresa de terceirização de mão de obra, existe uma administradora. Muitas vezes nós somos contratados para dar validade àquilo que foi feito pelos outros. Para o conselheiro que é um biólogo, que é um pedagogo, que de repente são pessoas que alguém que tem uma formação em gastronomia, tem nada a ver com a área financeira. Dá mais segurança, né? Dá mais segurança. Fala, poxa, eu me sinto confortável agora de assinar isso aqui, porque o auditor falou que isso aqui estava certo. Então eu agora que eu não tenho uma formação tão específica, eu vou conseguir ficar mais confortável. Isso é compliance. Show de bola. Importante. Show de bola. Você consegue corrigir ainda dentro da gestão. Exatamente. Você não fica com prejuízo depois que o síndico sair e tudo mais, porque você tem uma auditoria nós preventiva. estamos na reta final do nosso programa. Queria ter mais tempo, bater um papo sobre isso. Vou convidar novamente nosso amigo Daniel, que contribuiu bastante aí, para tirar mais dúvidas aí dos nossos amigos síndicos, né? Com o maior prazer. Suas considerações finais aí, reta final. Minha consideração final, eu queria que todo mundo olhasse para a câmera com muita atenção nesse momento. Eu sou só mais um rostinho bonito, né? Meu amigo Daniel, suas considerações finais aí. Gente, obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer imenso, cara, estar com vocês aqui. Sempre falo pro Thiago, olha, quantas e todas as vezes que precisarem, se precisar toda semana, eu venho com o maior prazer. É muito legal falar sobre esse tema, tem muita coisa pra gente falar o tempo inteiro, para tirar dúvidas, para esclarecer melhor. A gente pode fazer um programa sobre cada tema desses aí, com certeza. Trabalhista, tem um mundo de informações sobre a área trabalhista, sobre tributária, sobre finanças, sobre conselho fiscal, sobre auditoria, enfim, mais sobre terceirização de mão de obra, mais sobre compliance. Então, totalmente à disposição aí, já passei para vocês, FDaniel10, vocês conseguem me encontrar no Instagram. Lá no Conselho Regional de Contabilidade do DF também estou totalmente disponível. Lá na minha empresa, na Acron Assessoria Empresarial e Condominial, estamos totalmente à disposição também, tanto na área de auditoria, perícia, consultoria, contabilidade de condomínios, assessoria de condomínios, tá? Totalmente à disposição de vocês. Foi um prazer dividir aqui contigo, Tainá. Tiagão, obrigado mais uma vez. Giovanni, obrigado pelos ensinamentos. Fez uma diferença muito grande na minha vida. E eu espero que aprenda a fazer. Todos vocês aí também tenham absorvido todas as situações. Tainá, as considerações finais aí, 1 minuto. Vocês entenderam, né? Por que é a inteligência condominial? O síndico, mesmo profissional, e principalmente o profissional, ele precisa entender um pouco de cada área, mas ele precisa se certificar de profissionais bons, competentes. Toda semana, toda terça-feira, às 21 horas, no seu canal 14 ou 21, aqui na TVN, ou no YouTube, ou aqui no Instagram de todos nós. Você vai ver um especialista falando da área dele. Você não vai ver o síndico. O síndico ele vem aqui e compartilha o dia a dia, as dúvidas, os cases, mas a gente vai estar trazendo sempre um especialista para estar falando do assunto que ele entende. E é isso, síndico profissional, e é isso, síndico, que você precisa. Estar cercado de profissionais bons, competentes, e que cada um na sua área. Show de bola, lá, Giovanni. Me senti valorizado porque todo mundo viu minha mente brilhante. Celso, compartilha, comenta, Sentença Condominial, um abraço, ótima noite. Fui, tudo de bom pra vocês, galera, um abraço. Beijo, tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado, pessoal, obrigado. Valeu. Primeiro lugar absoluta. TV